A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando a cada um de vós nesta noite, derramando das suas mais ricas bênçãos sobre a tua vida, a sua família, os teus negócios, em nome do Senhor Jesus. Querido, eu quero vos trazer uma palavra para vossa meditação. Evangelho segundo a narrativa de Mateus, capítulo 7, verso 21. E diz assim a palavra do Senhor: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vou repetir. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Louvado seja Deus. Querido, nós estamos vivendo uma época em que nós temos contemplado as aberturas de muitas igrejas, igreja para todo tipo de gosto, né? E glórias a Deus por isso. Mas o problema, a questão é o que essas igrejas estão ensinando. As pessoas associam muitas vezes o fato de estar com a Bíblia debaixo do braço ou frequentar uma igreja, denominada de uma igreja de cristãos, ela é crente. E a palavra cristão, a expressão, ela surge lá no livro de Atos, após ali o desenvolvimento, o pleno desenvolvimento da igreja, quando a igreja ela começa a crescer. E lá no capítulo de número 11, no verso 26, ela surge essa palavra cristão. E o que é ser cristão? Ser cristão nada mais é do que seguir os passos de Cristo. É andar como ele andou. É fazer conforme ele fez ali na sua integridade, no seu caráter, da sua dispensação para com o outro. Então isso é ser cristão, aquele que segue fielmente a Cristo. Daí a palavra cristão, No entanto, expressar essa palavra não significa que as pessoas sejam um cristão de fato, de verdade, como deveria ser. O próprio Jesus, ele vai falar: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele é conhecido pelos seus frutos. O texto, ele vai dizer, mais acima, 18, diz assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortado e lançado fora. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nós seremos conhecidos, se cristãos verdadeiros ou não, pelaquilo que nós produzimos, ou seja, pelo fruto que nós produzimos, Então dizer Senhor, Senhor é adoração ao Senhor muitas vezes apenas de lábios, apenas por palavra e não de coração. É por isso que a Bíblia vai dizer que muitos com os lábios adoram a Deus, mas o coração está distante do Senhor. Nós precisamos, já que nós nos denominamos cristãos verdadeiros, é fazer a vontade de Deus, É adorar a Deus não de palavras, não de expressões bonitas, de pulinhos, de sensacionalismo, mas adorar a Deus com o coração. E muitas pessoas hoje vão à igreja, querido, pelaquilo que Deus pode conceder, pelas bênçãos que Deus pode dar. As pessoas vão à igreja hoje por diversos motivos, e um dos maiores motivos é esse. É porque precisa de um casamento, é porque quer um emprego, quer ter casa, quer ter carro. E a verdadeira adoração, ela brota do profundo do coração do homem. Nós precisamos adorar a Deus, não pelaquilo que Ele pode nos dar, mas adorar a Ele pelaquilo que Ele é. Ele é Senhor. Ele é Salvador das nossas vidas.
Sabe por que muitas pessoas adoram a Deus apenas de lábios? E a Bíblia vai falar isso. É por causa da hipocrisia. Paulo, escrevendo na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, verso 1 a 17, eu não vou ler para nós não estendermos, ele vai dizer o seguinte, que muitos falam de maneira enganosa, falam de si mesmo, são presunçosos, né? Então as pessoas dizem adorar a Deus, no entanto, praticam esses atos. Falam falsos testemunhos, falam enganosamente, né? Se vangloriam das coisas, quer levar o seu eu. Então as nossas atitudes, ela revela quem somos. Porque a Bíblia fala, não pode a árvore má dar bons frutos, nem tampouco a árvore boa dar maus frutos. E olha, e tenha certeza disso, nós colhemos aquilo que semeamos. Nós colhemos aquilo que semeamos. E uma das principais mensagens bíblicas é o arrependimento. Mas o que está havendo nos nossos dias, no meio das pessoas que se chamam cristãs ou crentes, é remorso, é compungimento, né? E remorso e compungimento, que são sinônimos, ela é um pseudo-arrependimento. Porque aquele que se arrepende, ele não volta a praticar os mesmos atos, a praticar as mesmas coisas. Nós somos falhos, na verdade, nós estamos suscetíveis a errar, mas se nós errarmos, nós pedimos perdão e damos sequência ao curso da nossa vida, porque nós temos um alvo a ser alcançado. O apóstolo Paulo, ele disse em dado momento da sua vida o seguinte, logo Paulo, que foi um perseguidor de cristãos, um que mandava prender, consentiu na morte de um diácono da igreja primitiva, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não que ele não tivesse lembrança, que ninguém é louco. Já não sabe o que fez, esqueci, não, eu cometi, ficou lá atrás, não sabe sim. Agora tem que fazer morrer aquela velha natureza. Tem que fazer morrer o velho homem, aquela natureza pecaminosa, aquela falha, aquele erro, tem que fazer morrer. E Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que diante de mim estão. Olhe para aquelas que diante de mim estão, ou seja, eu estou olhando para aquilo que está na minha frente, visão de futuro. E o que é que Paulo esperava? Ele dizia, para o prêmio da minha soberana vocação. Paulo tinha um prêmio a ser alcançado. Então, querido, tem muitas pessoas achando que Jesus nos chama para viver uma vida livre de batalhas, livre de problemas, de dificuldade. Não. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Eu tenho que ter a consciência de que, enquanto estiver neste mundo, eu terei aflição. Enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu vou passar por adversidade, vou passar pelas lutas. Mas o próprio Jesus disse, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Logo, se Jesus venceu o mundo, e nós, se estivermos nele, como diz as Sagradas Escrituras, nós também venceremos. A palavra do Senhor, lá no livro de João, capítulo 15, diz, eu vou ler o 4 e o 5. Diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Você conseguiu entender? Jesus disse que nós, para produzirmos frutos, nós precisamos estar nele. Nós precisamos estar no Senhor. Jesus nos chama, querido, para uma vida de transformação. Uma vida de testemunho. Tem pessoas que acham que Deus é açougueiro. Deus quer o coração. Deus não quer só o coração. O apóstolo Paulo diz para nós entregarmos a Deus corpo, alma e espírito. É certo que a mudança se dá de dentro para fora, mas a transformação é por completo. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que adulterava não adultere mais. Lá no livro de Romanos, no seu capítulo 12, no versículo de número 2, Paulo, ali escrevendo a igreja de Roma, ele vai dizer o seguinte: não vos conformeis com as coisas deste século, ou com este mundo, a depender da tradução, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só podemos experimentar qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus se nós transformar o mundo com a renovação do nosso entendimento. Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Logo, se temos a mente de Cristo, ninguém poderá nos instruir, porque temos a mente de Cristo. Escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, primeira epístola, versículo de número 4, capítulo número 4, verso 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não é o fato de muitas vezes uma pessoa ser jovem, ele é assim mesmo, é jovem. Não. Não é o fato de ser jovem que eu tenho que andar de qualquer jeito, andar de qualquer maneira. Timóteo era um jovem evangelista, instruído por Paulo ali. E ele diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Você é novo, bem verdade. E não deve ser desprezado por isso. Por quê? Pelo contrário, você se torne, faça a diferença. Faça a diferença. Seja o padrão dos fiéis. Seja o padrão daquele que olha para você e lhe vê como crente. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ainda que escrevendo a Tito, Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 2 do livro de Tito, um outro jovem, ali falando acerca dos deveres de diversas classes de crente, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 2, verso 1: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, fale da doutrina, fale de Deus, fale de Jesus para os seus amigos, no ambiente que você esteja. Fale como Jesus transformou a tua vida. Dê testemunho disso. No versículo 7 ele vai dizer: torna-te pessoalmente padrão. Ele agora está falando novamente, assim como falou para Timóteo, em padrão. Só que para Timóteo ele falou: torne-te padrão dos fiéis. Agora ele está falando: torne padrão de boas obras. Falando em obra, o apóstolo Tiago ele vai dizer o seguinte: que a fé sem a obra é morta. Ou seja, se nós somos cristãos, nós vamos exercer também a obra. Nós temos fé, é verdade. Porque sabemos que não é obra que salva ninguém, mas é a fé. Mas aquele que tem fé, ele faz também a obra. Ele está dizendo aqui para Tito: torne-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência.
A gente tem que andar no temor e no tremor do Senhor. As pessoas dizem assim, hoje eu vivo no tempo da graça e não no tempo da lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. Liberdade de quê? Do pecado, pelo qual nós andávamos presos antes de Jesus nos fazer parte integrante da sua família. Nós éramos escravos do pecado. Hoje nós temos a liberdade de dizer não para o pecado. Só que estamos confundindo pecado, liberdade com libertinagem, quando na verdade não é. Né? O versículo 8 ele diz, linguagem sadia, olha, ele fala do nosso linguajar, da nossa expressão de palavras, uma linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma para dizer ao nosso respeito. Sabe que muitas pessoas hoje não vêm para Jesus por causa do nosso testemunho. O nosso testemunho de vida. Né? Às vezes nós estamos no meio de amigos e queremos compactuar das coisas que os amigos estão falando. Eu não estou dizendo para que você não possa estar com seus amigos, não. Mas lá com seus amigos você tem que fazer a diferença. Você tem que ser luz e não trevas. Você tem que proclamar o amor de Jesus. Ele tem que ver em você que algo mudou a sua vida. Que alguém lhe transformou e é Jesus Cristo de Nazaré. Então, querido, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de Deus que estás no céu. Disseram a Jesus, eis que a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar. Jesus olha para aquela multidão que estava ali aos seus pés, ouvindo a sua palavra, a mensagem, e diz, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Jesus não estava depreciando a sua família, muito pelo contrário, ele estava honrando ali a pessoa do seu Pai. Mais vale agradar a Deus do que a homens. Jesus falou, este povo com os lábios me honram, mas o coração está longe de mim. Naquele grande dia, quando estaremos diante do tribunal de Deus, querido, né? Seja acolhido pelo Senhor, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. O versículo 22 de Mateus capítulo 7 vai dizer, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Então, querido, nós precisamos nos preparar para aquele grande dia. E como é que nós nos preparamos? Simplesmente fazendo a vontade de Deus que está no céu, obedecendo a Deus, né? Vivendo a vida de santidade, ou seja, uma vida de retidão, tendo uma fé fervorosa no nosso coração, de forma até mesmo apologética, aquela fé que não é uma fé só minha, mas que uma fé que consegue influenciar todos aqueles que estão ao meu redor, e frutificando, porque nós somos uma árvore boa. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar hoje e para todo sempre. Pai querido, Pai amado, Deus de amor, Deus de maravilha, santo, poderoso e eterno Deus. Pai, neste momento, Deus, apresento os teus filhos, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos vê através deste vídeo. Pai, que o Senhor possa estar sarando as suas feridas, tocando em cada coração, em cada vida, derramando, Senhor, da tua graça, do teu amor,
para que a cada dia, Senhor, eles possam ver Jesus através das nossas vidas. Pai querido, que Deus abençoe a todos, indistintamente. Beijo no teu coração. Aleluia.